Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é a aula mais esperada, porque é nela que nós vamos fazer a parte prática. Então eu vou te mostrar aqui, eu, o Túlio e o Regis, como que nós vamos fazer a instalação de um sistema fotovoltaico na prática. E a gente está aqui no nosso telhado, onde eu vou te mostrar o passo a passo. Lembrando, só recapitulando, essa é a terceira aula do nosso evento. Nesta aula aqui eu vou falar uma palavra-chave, então você precisa dessa palavra-chave para concorrer à sua maleta de ferramentas e também emitir o seu certificado. Então essa palavra-chave eu vou falar no final da aula e eu já falei a palavra-chave de ontem, na aula de ontem. Então anota aí e anota a palavra-chave de hoje quando eu falar no final da aula. Para você emitir o certificado, você vai ter que responder as perguntas que nós estamos relacionado ao tema aqui que a gente está passando. São perguntas super simples. Se você assistir a aula, você não vai ter problema nenhum, porque para você emitir um certificado, você tem que saber de fato, você tem que merecer esse certificado, então você tem que ter assistido a aula e respondido essas perguntas. Beleza? Então, amanhã tem aula ao vivo, às 20 horas. Domingo tem aula ao vivo, que é o grande concurso da sorte. Se você ganhar e não tiver ao vivo, você não vai receber o seu prêmio. E se você também estiver lá domingo e não participou das outras aulas, também você não vai receber. Eu vou ligar ao vivo e vou confirmar essas informações com você. Beleza? Então, hoje a aula é prática, a aula é de instalação e a gente vai começar aqui no telhado, onde eu vou te mostrar como que você vai fixar os painéis fotovoltaicos e depois nós vamos lá para a parte elétrica, onde nós vamos ligar esse sistema aqui que a gente instalou na rede elétrica. Beleza? Então, antes da gente começar a nossa aula prática no laboratório, eu vou passar para você o passo a passo e a teoria de como que nós iremos agir na prática. Então, vamos lá. Se atente, hein? Eu vou disponibilizar essa apostila aqui lá no Instagram. Então, vou deixar no final da aula o que você vai ter que fazer para ganhar essa apostila gratuitamente. Vocês fizeram bonito na aula de ontem, então resolvemos disponibilizá-la. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que em uma instalação de energia solar fotovoltaica, nós temos duas práticas que nós podemos separá-las, a parte mecânica e a parte elétrica. O que seria isso? A parte da integração mecânica, nós podemos dizer que é a instalação dos módulos fotovoltaicos, estrutura de fixação. Então é toda aquela parte que nós vamos fazer lá em cima do telhado, que eu vou mostrar para você. E a instalação elétrica, que é a conexão dos módulos fotovoltaicos, conexões do inversor e a conexão do inversor com a rede elétrica da concessionária. E, logicamente, as proteções que envolvem um sistema fotovoltaico. Não se assuste que você vai ver tudo isso em detalhes na nossa aula de hoje. A aula é prática mesmo. Primeiramente, instalação mecânica, instalação dos módulos fotovoltaicos no telhado. Primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos vários tipos de telhado aqui no Brasil e conseguimos também fazer uma instalação de sistema de energia solar fotovoltaica no solo. Então, nós temos uma estrutura de fixação para cada um desses tipos de telhado ou solo. Então, se eu for instalar um telhado do tipo colonial, eu vou precisar de uma estrutura de fixação específica para esse tipo de telhado, para não ter gambiarra, eu ter a segurança que os meus módulos fotovoltaicos serão fixados corretamente ao longo dos anos. Afinal, um sistema de energia solar fotovoltaica ele foi feito para durar mais de 25 anos, é o que nós estimamos aí. E tem sistema fotovoltaico lá na Europa que já passou dos 40 anos. Olha para você ver que bacana, e está gerando energia ainda. Bom, temos o telhado metálico, telhado de fibrocimento, que é o telhado da nossa aula prática, que daqui a pouquinho nós iremos lá para o laboratório fazer essa aula mão na massa mesmo. Temos também a laje e temos o solo. Então, seguinte, uma estrutura de fixação para cada tipo de telhado. É isso que você precisa gravar aqui na aula de hoje. Então, eu vou ter aqui uma estrutura para o telhado do tipo colonial. O que vai mudar? Vai mudar basicamente o suporte, a fixação entre o telhado. Então o gancho de fixação que eu vou utilizar num telhado colonial já é diferente de um telhado de fibrocimento, que é diferente
de um telhado metálico, que é diferente também da estrutura do tipo laje. Então você pode verificar aqui na apostila, eu vou enviar essa apostila para você gratuitamente, é só ficar até no final da aula, que no final da aula eu vou explicar o que você precisa fazer para receber essa apostila aqui. E na apostila você vai ver aqui todos os tipos de estrutura no PDF, para que você possa rever, recordar e tirar suas dúvidas. Então você viu que nós temos uma estrutura para cada tipo de telhado, nós precisamos usar a estrutura adequada. Lá na nossa aula prática, então, nós iremos utilizar no telhado colonial, que é o que nós temos aqui no laboratório, e o nosso planejamento será o seguinte: nós vamos começar com a medição do telhado. Acredite, se quiser. Já vi muito instalador, integrador, subindo os módulos para o telhado e depois verificou que não tinha espaço para instalar todos os módulos. Dá nem para acreditar num negócio desse, mas eu já vi com os meus próprios olhos. Nós vamos definir o tipo de estrutura. Eu te falei que é um tipo de estrutura para cada tipo de telhado, então nós vamos ver qual estrutura que eu vou utilizar no telhado de fibrocimento, em detalhes, e vamos fazer a fixação dos módulos fotovoltaicos. E lá você vai ver um caso super especial. Nós vamos fazer uma instalação na prática lá no telhado, usando um microinversor, que vai também lá em cima do telhado, fixado na estrutura de fixação e abaixo dos módulos fotovoltaicos. E depois de ver tudo isso lá no telhado, você vai voltar para o outro laboratório aqui comigo, que você vai ver a parte elétrica e iremos fazer a conexão utilizando também um inversor do tipo string, que é aquele que fica na parede. Olha que legal, você vai aprender na aula de hoje microinversor, inversor string e fazer a fixação dos módulos fotovoltaicos e estruturas. Beleza. Então esse vai ser o nosso passo a passo. Medição do telhado. É esse telhado aqui que nós iremos fazer a instalação daqui a pouquinho. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é medir o telhado. Eu preciso medir esse telhado para ver se as minhas placas elas vão caber lá no telhado. Então eu medi, tenho 2,90 por 2,45 e eu também medi o meu módulo fotovoltaico, que ele tem 1,95 por 1 metro de largura. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a área tanto do meu módulo fotovoltaico, tanto do meu telhado, para ver se a área que os meus módulos fotovoltaicos irão ocupar é menor, né? Se a área do meu telhado é suficiente para que meus módulos fotovoltaicos sejam instalados. Então tem que fazer isso. E é bem tranquilo, né? Afinal, eu só vou medir o telhado e medir o módulo fotovoltaico. No caso da nossa instalação, nós iremos utilizar 2 módulos fotovoltaicos. Então como é que eu vou tirar a área aqui? Eu vou multiplicar a largura aqui pelo comprimento do meu telhado, então já tenho ali de área. Então 2,45 vezes 2,9, 7,1 metro quadrado. E o do meu módulo fotovoltaico vai ser 1,95, que é o comprimento do meu módulo, pela largura do módulo, vezes 2 módulos fotovoltaicos. Então eu vou ter aqui 2 módulos fotovoltaicos que no total irão ocupar uma área de 3,9 metros quadrados. Então beleza, se eu tenho 7,1 metro quadrado de telhado e tenho 3,9 metros quadrados, arredondando 4 metros quadrados de módulo fotovoltaico, quer dizer que o meu telhado está ok. Eu posso instalar os meus módulos fotovoltaicos que eu vou ter espaço suficiente. E isso aqui você está falando assim comigo, não, Túlio, isso é óbvio, é tranquilo demais de fazer. É, mas tem muito instalador que não faz isso, só bate o olho assim, acabe, e depois vai ver que ficou sobrando um módulo que não tem espaço no telhado do cliente. E você não. Instalador profissional aqui da E4, você já sabe que tem que medir o telhado. Feito isso, nós iremos para as nossas ferramentas. O que nós precisamos para fazer essa instalação? Treina para medir o nosso telhado, uma chave Allen de 6 milímetros que nós iremos dar aperto nos parafusos, são todos padrões, então 6 milímetros, que você vai ver na prática, uma chave boca de 15 e 13 milímetros, uma linha de pedreiro para poder fazer o alinhamento dos meus trilhos, uma parafusadeira para ajudar lá em cima do telhado, porque a parafusadeira bateria, não precisa arrumar fio para subir no telhado, fica bem mais simples e tranquilo de trabalhar. Uma broca de madeira prolongada com espessura menor do que o parafuso prisioneiro que nós iremos fixar lá no cabo do telhado para fazer um pré-furo e ajudar no trabalho de fixação do parafuso prisioneiro. Ferramentas básicas de todo instalador fotovoltaico.
Feito todo esse checklist aqui, nós já estamos preparados para poder fazer a instalação do telhado. Mas antes, já aproveitar que eu estou fazendo essa apresentação aqui para você, eu já vou fazer da instalação elétrica e depois a gente vai para a prática tanto do telhado e já emenda a prática da parte elétrica. Então na parte elétrica, o que eu tenho? Eu tenho os componentes do sistema de energia solar fotovoltaico, eu tenho uma string box, inversor, string box de corrente alternada, um medidor de energia, que é o medidor bidirecional, então a concessionária ela faz essa troca do medidor quando você instala energia solar fotovoltaica. A string box nada mais é do que um quadro onde vai ficar abrigado, alojado os meus dispositivos de proteções, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então vou ter uma string box do lado de corrente contínua e uma string box do lado de corrente alternada. Então de corrente contínua, ela vai proteger o meu inversor da energia que está vindo lá dos meus módulos fotovoltaicos, então se acontecer alguma coisa com os meus módulos fotovoltaicos, eu estou em segurança. E você vai ver que fazer essa ligação é bem tranquilo, mamão com açúcar mesmo. Eu tenho um inversor que vai ser responsável por converter a energia dos módulos fotovoltaicos, que é gerada em corrente contínua, para a corrente alternada, e ele vai fazer também todo o gerenciamento de energia, é o cérebro do nosso sistema, ele faz a conexão com a rede elétrica da concessionária. Eu tenho a string box de corrente alternada, que nada mais é também que uma caixa com um disjuntor e um DPS. Então ela vai proteger também o meu inversor, caso aconteça alguma coisa com a minha rede. Ok. Esses aqui são os componentes do meu sistema de energia solar fotovoltaica e eu só vou adentrar aqui um pouco nos componentes da minha string box, tanto do lado CA, tanto do lado CC. Eu tenho aqui o DPS, que é esse cara vermelhinho que você está vendo aqui na tela. Não se preocupe que eu vou mandar essa apostila para você. Eu tenho ele tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. E é o meu dispositivo de proteção contra surto de tensão. Então qualquer coisa que acontecer, se a minha tensão ela elevar a níveis maiores que o meu inversor suporta, o que vai acontecer? O DPS ele vai pegar essa tensão e vai mandar lá para o terra, para o meu condutor de proteção. E meu inversor não vai acontecer nada com ele. Eu tenho um disjuntor também, que ele vai ser responsável por proteger meu inversor do lado também de corrente alternada. Eu tenho a chave seccionadora, que ela vai ser responsável por seccionar o sistema. Então vai ser, eu vou ligar e desligar a minha seccionadora, eu vou mostrar na prática também na instalação elétrica, que eu vou ter ela do lado de corrente contínua. Então, os módulos fotovoltaicos, na hora que eu quiser desconectar os módulos do inversor, não tem mais essa conexão, eu vou na minha chave seccionadora e coloco na posição off, desligado. E ela é responsável por extinguir o arco elétrico. Então eu preciso desses dispositivos aqui. A boa notícia é que os fornecedores eles mandam esses dispositivos para a gente. Então, na hora que você comprar o kit fotovoltaico, a gente vai explicar para você de qual fornecedor que você vai comprar esse kit fotovoltaico, um fornecedor de confiança, na aula de amanhã. O que vai acontecer? Já vai vir com a string box de corrente contínua. Tem fornecedor que já fornece com a string box de corrente alternada, que é o caso da Serrana Solar. E vai estar essas string box prontas, você vai fixar e depois só fazer as ligações que você vai ver com a gente na prática. Uma boa prática é você planejar a sua instalação. Então eu coloquei aqui, fiz isso tudo aqui no aplicativo Canva, você consegue aprender aqui com a gente da E4 também, fazer esses desenhos, aquele do telhado também foi no Canva, que você pode fazer um planejamento, tanto na sua instalação elétrica, se você for eletricista também, ou qualquer outro profissional da área elétrica, você pode planejar, fazer um desenho mais bonito para mostrar para o seu cliente também, para organizar, né, na hora de fazer a instalação. Que aqui é essa instalação aqui que nós iremos fazer na prática. Vou fazer todas as ligações, então eu tenho aqui a string box de corrente contínua, tem um DPS e a chave seccionadora. Então aqui está vindo os meus módulos fotovoltaicos, vai estar entrando os meus módulos fotovoltaicos aqui. Na saída vai para o meu inversor, saindo do inversor já em corrente alternada, eu vou levar para um disjuntor de corrente alternada, que vai fazer a conexão com a rede, da rede vem para o medidor bidirecional. Então aqui está uma foto do nosso laboratório elétrico, onde nós iremos fazer a parte elétrica dessa instalação. Então agora, let's bora com a gente fazer a instalação na placa da estrutura dos módulos fotovoltaicos. E lembrando que depois disso tem a instalação da parte elétrica. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente sobe no telhado é o quê? Segurança. Então, nessa primeira etapa, a segurança é a mais importante. Então, eu vou chamar o Regis aqui, que é o nosso engenheiro de segurança aqui, para falar um pouquinho como que a gente vai subir no telhado de modo que a gente trabalhe de maneira segura. Fala, Regis. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Trabalhando muito?
E agora vai começar a trabalhar, né? É isso aí. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer sempre que começa a trabalhar, principalmente no telhado, é tomar cuidado, né? Que ninguém quer se machucar aí à toa. Então, o Vitor já falou bastante aí como é que tem que fazer antes de tudo. Tem que tomar todo o cuidado necessário antes mesmo de subir no telhado e também quando estiver lá em cima. Mas um item super importante que a gente sempre fala aqui nas lives e no nosso curso é que tem que tirar os utensílios que a gente usa, né? Eu vou tirar meu relógio. Tem que tirar o relógio. Eu não vou tirar porque eu não vou mexer com nada, mas o Vitor que vai Colocar aqui no trabalhar... chão, ó. Tem que tirar todas essas partes, tem que tirar a aliança também, porque você tá trabalhando com eletricidade e é perigoso, viu? E tem muito mais coisa ainda, né? Não é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa bem simples de tomar todos os cuidados aí de segurança e principalmente a parte dos EPIs. Tem EPI aqui, que eu vou pedir o Vitor ali, você pega lá pra gente, que são os principais aí que você vão utilizar, dependendo do risco que você estiver correndo, né? Mas a maioria dos serviços em telhados são acima de 2 metros de altura e você precisa tomar esses cuidados. Aqui eu vou falar só dos utensílios, os EPIs, que vocês vão utilizar para trabalho em altura. A gente vai deixar um pouquinho da NR10 e parte de eletricidade para a hora de instalação, mas aqui a gente deixou alguns EPIs, ó, que são os necessários para trabalhar aqui. O primeiro é um dos mais importantes, com certeza, né, que é o capacete, que além de você cair, por exemplo, bater no chão, ele vai proteger a sua cabeça, mas também, quando você trabalha em altura, pode cair ferramenta lá de cima e ele também vai proteger a sua cabeça. A gente também tem os óculos de proteção, que a gente tem 2. No caso, aqui, quando a gente está trabalhando no laboratório, o pessoal costuma utilizar muito esse transparente. Mas aqui é um laboratório, tem que lembrar sempre disso, que a gente não está a 2 metros de altura, então a gente só toma os cuidados super necessários mesmo para não acontecer um acidente aqui. E esse aqui que você vai utilizar no dia a dia, que é o óculos mais escuro, por causa da luminosidade e por causa do sol. São óculos bem baratinhos, viu? Não tem como errar, né, Vitor? Não tem jeito não. Agora, uns aí que são mais complexos, assim, tem gente que não conhece, na verdade. Primeiro a gente tem o trava-quedas, que é um EPI que realmente salva vidas, viu, pessoal? Isso aqui é obrigatório o uso acima de 2 metros de altura. E não deixa de comprar, não. É barato, salva a vida. E como é que ele funciona? Vou ensinar aqui direitinho. O trava-quedas tem 2 tipos. Tem um que é com corda e o outro que é com cabo de aço. E isso aqui é ligado na linha de vida. A linha de vida pode ser corda ou pode ser um cabo de aço. No caso, quando a gente está trabalhando em telhado, é costume fazer a linha de vida nos 2 lados de corda. Isso aí tem que ser um profissional experiente para fazer isso. E com a linha de vida bem firme. No caso aqui, esse trava-quedas, não sei se vai dar para ver, ele é para corda de 11 a 12 milímetros. Tá dando para ver? Mais ou menos. Aqui, ó, tio. Somente... Só com corda, ó. Okay. E a gente pode ver outra coisa também, que ele está escrito para cima. Essa seta, gente, ela indica que o trava-quedas, por exemplo, quando você for subir na escada, ele tem que ficar nessa posição, que é o lado que você vai ser travado, no caso. Por exemplo, vou mostrar aqui, ó, como é que ele funciona por dentro. Trava-quedas, se ele estiver nessa posição, no caso contrário, né? A seta está para baixo, que é o caso errado, se você cair, ele vai fazer essa força e a corda vai passar direto, então você vai cair. Então nessa posição, que é a de trava dele, que é a parte da seta, se você cair, o trava-quedas vai forçar a corda dessa forma. Então a corda que vai passar aqui por dentro vai ser forçada, esmagada, e você vai ser travado. É um equipamento bem simples de funcionamento. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem como é que funciona para colocar a corda. Tem que destravar ele aqui primeiro, ó. Esse aqui é um de dupla trava. Tem essa trava aqui e tem essa trava aqui, ó. Aí aqui você pode passar a corda. A corda vai passar aqui por dentro. Esse aqui é o mecanismo de trava que tem no trava-quedas. Eu posso passar a corda aqui, colocar ela aqui dentro. A corda daquela espessura que eu falei, de 11 a 12 milímetros. Você vem aqui, deixa eu travar aqui. Vai travar essa parte primeiro, a primeira trava, e a segunda trava. Pronto, já está prontinho. Aí esse é o trava-quedas na corda. Mas o trava-quedas não tem como funcionar sozinho, né? Então, para isso, a gente tem que ter um elo de ligamento, mas ele também pode ser preso no cinto. A gente tem um elo de ligamento, no caso aqui é um mosquetão,
onde você pode utilizar ele dessa maneira aqui, ó, e ligá-la no cinto. Só que não é muito usual, para falar a verdade. Muita gente não ignora essa parte do mosquetão, mas ele também tem que ser feito para o tipo de trabalho que você está fazendo e também para a carga que ele vai suportar, viu? Mas vamos lá, vamos falar da parte mais importante, né? Que todo mundo tem que usar acima de 2 metros. Esse aqui, ó, é o cinturão do tipo paraquedista. Esse cinturão, ele que é ligado ao trava-quedas ou qualquer outro equipamento que vai te salvar em caso de queda. Eu vou pedir o Vitor, segura aí para mim, Vitor. Vou só mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Esse aqui é um tipo mais complexo, na verdade. Ele é o melhor, provavelmente o mais top de linha. Existem vários tipos, mas o mecanismo básico dele é de segurar em caso de queda. Todos eles vão ter essa parte de você passar as pernas, vão ter a parte de segurar aqui atrás. Nesse caso aqui é onde você coloca o trava-quedas, né? Você pode colocar na frente também, depois eu vou mostrar. Depois o Vitor vai mostrar vestindo esse CPI, mas eu vou mostrar primeiro como é que ele funciona. Isso aqui são 2 alças que são utilizadas na hora de socorro em espaço confinado. Você não vai utilizar isso aqui para quase nada, viu, gente? Não utiliza isso aqui para segurar nem de um lado nem do outro, o pessoal erra muito. Essas 2 partes da frente, você pode colocar, por exemplo, o mosquetão aqui, ó, que eu estava falando, e colocar também o trava-quedas, para você trabalhar com mais facilidade quando você quiser trabalhar com ele pela frente. E aqui são todos os ajustes que tem. Então agora, pessoal, eu vou chamar o Túlio aqui para mostrar como é que veste o cinturão, porque cinturão tem tamanho e esse aqui já está mais ou menos o tamanho dele, é mais fácil aí e dá pra gente falar mais rápido sobre esse assunto. Ó, Túlio, chega aí. Fala, Regis. Fala, pessoal. Boa noite. Aqui, como vocês podem ver, né, o Túlio já está mais ou menos do tamanho do cinturão, porque esse cinturão, na verdade, é o dele quando ele trabalha no telhado. Ao contrário, né? O EPI tá mais ou menos do meu tamanho. Tá do tamanho dele. Então, primeiro lá, o Túlio já sabe, né? Já ensinei direitinho. Primeira coisa que o Túlio vai vestir é colocar as pernas, né, Túlio? Pode. Isso aí. Vou colocar aqui minhas pernas. É bem tranquilo, galera. Só colocar as pernas aqui. Então já tá meio que... Depois eu encaixo o braço. Já tá aqui ajustado do meu tamanho. Mas caso não esteja ajustado, pessoal, tem que ajustar, viu? Porque o cinto, por mais que ele proteja, ele também pode te machucar se for utilizado de forma errada. Aí, o Túlio já vestiu bem rápido, já deixou prontinho para outras situações. Agora eu vou mostrar o ajuste, que é o travamento que o Túlio vai fazer, ó. Bem tranquilo. Aqui, ó. Bem tranquilo aqui, ó. Ok. E aqui eu posso... Só vai dar uma puxadinha para... E aqui eu consigo regular, né? Então que eu posso puxar para deixar aqui ajustando o tamanho da minha barriga. E eu faço a mesma coisa para a perna. Então eu consigo fazer aqui também, fazer o ajuste. Ó. Então você viu que estava mais largo. Estou ajustando. Ó. Não está largo. Aqui, ó. Está mais largo. O que nós vamos fazer? Nós vamos ajustar. Isso aqui não tem segredo nenhum. Igual o cinto de segurança, né? Que é os mais antigos. Tá ajustado aqui, tá ajustado Agora aqui. falta só mais um, né? Que é o do peitoral. E a mesma coisa, eu vou passar aqui. Então aqui, ó, tem duas anilhas aqui. Passei aqui, ó, dentro das duas. E agora eu volto, passando na segunda. E tá justo. Pronto. Isso aí. Vocês podem ver aqui que esse cinturão tá todos com as costuras todas boas, né? O Túlio não vai utilizar um cinturão ruim, né, Túlio? Tem que olhar isso, verdade. E o Túlio também tá com relógio, né? Então tem que tirar todos os adornos para poder ficar em segurança. Então tirei o relógio, sem aliança também, sem cordão, tudo. Vou mostrar o pessoal aqui, tudo, dá uma virada. Esse cinturão que é um pouco diferente, que ele tem uma proteção de lombar. Tem muito cinturão que não tem, mas faz o mesmo trabalho, né, de segurança. Porém, esse aqui é mais adequado para uma queda que ele causa menor impacto, caso ocorra, né? Tomara que não ocorra, de forma alguma. Mas esse aqui é o diferencial desse cinturão. Então vamos, faltou só mais um, né? Que é esse aqui, gente, ó. Importantíssimo para quem trabalha aí carregando painel, que são as luvas. Tá faltando uma, tá lá no chão, depois você manda ela aí. Essas luvas, elas têm que ser adequadas de acordo com a tensão, né, de trabalho, que no caso aqui vai ser a tensão da rede mesmo, menos de 1000 volts, não é a alta tensão.
E de toda forma, ela também te protege em caso de corte. Por exemplo, você vai pegar o painel o dia inteiro, você não vai querer machucar a mão para depois carregar mais painel, né? Então, é outro utensílio aí de extrema importância, outro EPI de extrema importância. Conserva a mão também para fazer um carinho na esposa à noite, Precisa né? passar aquela mão de pedra, né? Na mão na cara da esposa de noite. Então é isso. Conserva as mãos também, não é frescura. E lá, vamos só mostrar aqui que o trava-quedas vem aqui, ó. O Túlio já trabalhou bastante com isso, sabe como é que é? E aqui ele vai movimentando na linha de vida ou coloca na frente ali, por exemplo, para subir numa escada. Essa parte é bem tranquila, né, gente? E fácil de fazer e qualquer um pode fazer a hora que quiser. Aí é bem fácil, a gente ensina tudo no nosso curso. Lembrando, o Túlio não vai utilizar aqui outros EPIs, porque a gente está no laboratório. Falando isso de novo aí para deixar bem claro, porque tem gente que acha ruim disso, mas o Túlio está num ambiente totalmente controlado. Depois o Thales vai mostrar aí, ó. Aqui não tem altura nenhuma, viu, gente? Então eu vou até tirar esse cinto aqui para ficar mais fácil para eu gravar a aula. O cinto não é obrigatório nesse tipo de trabalho, não. Aqui no chão, né? Só lá em cima, acima de 2 metros. Beleza. Então podemos começar agora a nossa instalação? Só mais um pontinho que eu esqueci de falar, é sobre a bota, viu, gente? Quem trabalha, que a gente está no laboratório, mas a partir do momento que você estiver trabalhando lá no telhado, usa uma bota de segurança aí também de acordo com a tensão de trabalho. Só isso aí. E a roupa, né? Tem que trabalhar de roupa. É, isso aí. Vou chamar o Vitor agora para continuar aqui a instalação, que você está doidinho para fazer logo. Aqui, Vitor. Eu vou tirar aqui só para eu ficar mais tranquilo para poder locomover. Então, pessoal, bora fazer a instalação agora. Vou colocar minha luva aqui. Estamos sem EPI porque aqui é um ambiente controlado. No telhado você coloca o seu EPI, sua roupa de proteção UV, protetor solar, bota, cinturão. Eu sei que é muitas vezes desconfortável usar, mas isso pode realmente te salvar de uma bela encrenca aí. Então, é obrigatório. E você que é dono de empresa, todos os seus colaboradores têm que estar trabalhando em segurança, porque você é responsável por garantir que eles voltem para casa no final do dia. Então, se você é um autônomo ou dono do seu próprio negócio, você tem que fazer isso. Se você tem uma empresa e tem colaboradores, é sua responsabilidade oferecer esses equipamentos e fiscalizar para que tudo ocorra dentro dos conformes. Beleza? Vamos lá, então. O que nós vamos fazer aqui, Túlio? A gente vai instalar nesse telhado fibrocimento. O Túlio já mostrou para vocês os tipos de telhado que existe, como que vocês podem lidar com as variações de telha. Bom, escolhemos aqui a fibrocimento para fazer essa instalação. O gancho que a gente vai usar é o gancho... Do tipo... Esse daí é tipo prisioneiro, Vitão. Ele é o parafuso prisioneiro, ó. Ele já é desse jeito. O que ele faz aqui? Ele prende no caibro do nosso telhado. Então aqui, ó, a gente sempre olha as marcações do telhado onde tem parafuso, porque vai ter estrutura embaixo para a gente prender. A gente já coloca ele, ou se você tem uma parafusadeira aí de pelo menos 20 volts, porque ela vai ser mais forte, e aqui já tem essa garrinha, ó, sextavado aqui no caso, ó, que eu já consigo colocar aqui, ó. Coloco aqui na parte de furar e já consigo furar dentro do meu telhado. Claro que antes de fazer isso, a gente vai fazer um furo pro guia. Então o Túlio tá aí com a nossa furadeira, ó. Vamos usar uma broca aqui com a espessura mais fina. Vamos fazer um pré-furo só para guiar o parafuso prisioneiro. Vou fazer aqui, Vitão, aí você já pode vir parafusando. Trabalho em equipe aqui. Ó, lembrando que eu tô sem bota, mas é por causa do ambiente controlado, igual o Reis falou. Então vou... Colocou o furo. Lembrando que sempre que você tiver a oportunidade de trabalhar com ferramentas a bateria, você vai ganhar agilidade, mais praticidade. Claro que não é obrigatório, mas é uma boa prática para você. Feito o furo, coloquei aqui na minha parafusadeira. Trabalhar com duas facilita, senão ia ter que trocar aqui, pegar, tirar a broca e colocar esse parafuso. Nada que viabilize a instalação, mas como a gente tem duas, eu vou usar aqui porque eu ganho tempo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar como que eu vou parafusar aqui, ó. Já localizei o furo que o Túlio fez, ó. Aqui já deixei desse jeito, ó. Vou soltar a minha parafusadeira, ó. Vou descer a minha peça aqui, que essa aqui é responsável pela vedação, ó. Esse furo, ele tá maior do que deveria ser, porque a gente já furou várias vezes aqui por causa dos cursos. Porém, vamos supor que aconteça isso daqui realmente na sua obra. O que você vai fazer? Você vai pegar um PU
e vai fazer toda a vedação aqui. Inclusive há quem faça isso para garantir realmente a vedação. Essa porca aqui, ó, ela vem aqui por cima, depois eu vou dar um aperto para garantir que essa borracha fique bem fixa entre a telha ó, e a porta. Pronto, fiz isso, agora eu vou vir com o meu suporte aqui em cima onde eu vou prender meu trilho. Eu vou fazer isso em todas as partes que eu vou colocar o meu trilho. Então, esse gancho aqui, eu vou espaçar 1,5 metro para o lado, vou colocar outro. Espaçar 1,5 metro, vou colocar outro. Para depois ficar igual ali em cima. Ó. Eu vou vir com o trilho colocando a peça. Então agora o Túlio vai colocar para a gente aqui essa peça. Então aqui a gente tem um gancho do tipo L, que a gente vai colocar aqui no parafuso prisioneiro. E nessa parte de cá vai receber o trilho, igual vocês estão vendo lá em cima. Então vem cá, eu vou precisar de uma porca e contra-porca. Isso aqui, lembrando que isso aqui já vai vir tudo do fornecedor. Nosso fornecedor é 2P Acessórios, então já manda todos os componentes e você não tem erro nem preocupação nenhuma durante a instalação. Então vou colocar aqui primeiro a contra-porca e lembrando aqui que dá para você perceber que me dá um pouco de ajuste, né, também no trilho para poder deixar os trilhos alinhados. Coloquei a minha contra-porca, vou alinhar mais ou menos do tamanho que estavam os outros suportes do tipo L. Coloquei a porta e agora eu só preciso alinhar, né, nivelar, deixar o suporte tipo L na mesma altura. Depois eu posso vir dando um aperto com o auxílio de uma chave número 15. Depois eu faço esse aperto, ó, supondo que eu já quis deixar nessa posição, venho com o aperto e ele fica exatamente desse jeito aqui. Essa outra peça, o meu parafuso aqui, ó, M8, eu vou fazer o quê? Vou tirar ele, vou colocar aqui, ó, passar aqui por trás, porque essa pecinha aqui, ó, vai encaixar no meu trilho para ficar daquele jeito. Então, como que ficou a nossa instalação aqui na parte de baixo, ó? Já coloquei os dois trilhos ali, ó, os dois ganchos, os dois parafusos prisioneiros, desculpa. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Lá na minha obra, não importa o tamanho da minha fileira. Eu sempre vou espaçar 1,5 metro, colocar um parafuso prisioneiro, 1,5 metro, parafuso prisioneiro, até eu terminar toda a minha fileira. Feito isso, eu venho colocando o meu trilho. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca o trilho. Então aqui eu vou colocar os outros parafusos do tipo M8 no gancho do tipo L para a gente vir colocando o trilho. Eu vou colocar aqui, o Vitão vai colocar do outro lado. Não tem mistério nenhum também. E você note que todos os parafusos eles são padrão e ele vai encaixar perfeitamente no nosso trilho. Feito isso, pessoal, olha só como que a gente vai fazer, ó. Ele vai deitar aqui, ó. Olha como que é o encaixe aqui desse parafuso. Vou até tirar para mostrar, ó. Olha como que é o encaixe desse parafuso, ó. Ele entra aqui de lado e fica preso aqui, ó. Entra de lado e fica preso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e é justamente o que eu vou fazer aqui, ó. Vou deitar o meu trilho de lado e ele vai ficar preso aqui. Depois que eu fizer isso, ó, eu parafuso ele. Certo? Só que eu tenho que fazer isso em todos os meus... Eu já fiz o lado de cá, agora o Vitor faz o outro lado. Em todos os meus ganchos, ó. Às vezes pode acontecer, ó, dele agarrar aqui, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou soltar ele, colocar ele mais para dentro. Ó, agora fechou. E aí eu dou um aperto. Eu dou um aperto com a mão mesmo nesse primeiro momento, ó. Só para ele ficar pronto. Ficou. Percebe que aqui, ó, eu tenho esse rasgo aqui na minha peça, que é justamente para eu abaixar e subir meu trilho, para eu dar o meu alinhamento. Encaixado aqui, ó, só vou dar um aperto inicial com a mão, aí eu afasto o alinhamento do meu trilho e venho encaixado. Essa distância aqui, ó, tem que estar padrão em todos. Então, se aqui eu tenho 10 centímetros, lá eu tenho que ter 10 centímetros, aqui do lado tem que ter 10 centímetros para o meu trilho ficar reto.
senão ele vai ficar todo ondulado, beleza? Beleza. E aqui também eu uso esse padrão de altura para o meu trilho ficar reto. Uma fileira muito grande, se esse aqui estiver numa altura e o outro estiver em outra, o meu trilho vai ficar todo ondulado. Então aqui a gente vai fazer isso e vamos dar um aperto. Então, com o auxílio de uma chave Allen de 6 milímetros, eu vou dar um aperto em todos os parafusos. Deixa eu dar um aperto aqui. Isso aqui é tranquilo, não é segredo para ninguém. Ó, já dei meu primeiro aperto. Vou apertar do lado de cá também. Apertei. Vou apertar o terceiro. Só ajustar aqui a altura dele. Pronto. Agora os 3 estão apertados. Então, feito isso, o trilho está colocado. Essa distância entre os meus trilhos tem que ser uma distância que o meu painel caiba aqui em cima. Então, eu sempre tenho que medir as duas estruturas aqui para garantir que o meu painel, quando eu apoiar aqui, ele caiba nesse vão. Tá bom? Excelente. Então agora, o segundo passo é eu fixar o meu microinversor no meu trilho. A gente vai ligar lá dentro, depois na parte elétrica, o sistema na rede com o inversor. Mas aqui, ó, eu vou usar o meu microinversor para vocês entenderem qual as duas modalidades que existem. Esse microinversor já fica no painel, fica aqui embaixo do painel e então eu prendo ele no trilho. Então vamos prender o meu micro aqui no trilho agora. Bora lá. Então, ó, o micro, eu vou prender ele com os mesmos parafusos. Esse aqui a gente está usando a estrutura 2P. Então a gente vai prender o mesmo parafuso, ó, só deixa eu ajeitar aqui para o contrário, ó, o mesmo parafuso que a gente usou para prender o nosso parafuso prisioneiro no trilho. Então ó, aprendeu a fixar um, aprende a fixar todos, colocou né? aqui, ó, olha só, sem segredo, ó, veio de lado, entrou e ele fixa aqui. Beleza? Coloco o meu outro parafuso aqui, do mesmo jeito. E com o meu microinversor, ó, ele tem duas entradas aqui, ó. Vou colocar a porca aqui por cima. Ou ela aqui também, sabe? Deixa eu só pegar ela Só aqui. tirar aqui, pronto. Então que a gente repete o processo. Ó, Pronto. tá feito aqui, ó. Então segura a arruela que ela tem que ficar por cima do microinversor. Coloquei aqui. Entrou. O meu parafuso. Faço o aperto. A e mesma, aí, a o mesma, vai fazer o aperto aí. com a mesma chave, né? Allen de 6 milímetros. Apertei. Enquanto o Túlio faz o aperto, ó, essa peça aqui, ó, ela é o nosso aterramento do micro. Essa peça vai fazer contato elétrico com o meu trilho, ou seja, o meu trilho já está em contato elétrico com a carcaça do meu microinversor. Então, já estou deixando os dois no mesmo potencial elétrico aqui. Maravilha. Fixando meu micro, agora vou jogar os painéis aqui para cima para ligar os meus painéis no meu micro. Beleza? Então, vamos que vamos. Agora é jogar os painéis para cima. Temos dois painéis aqui, ó. O segredo do painel é sempre você colocar na mesma posição, ó. Se eu tenho meus cabos aqui, como o meu micro está aqui para baixo, ó, essa parte vai ficar para baixo para facilitar para ligar ali. Então vamos lá. Vou ligar aqui. Essa parte vai ficar para baixo, então Eu subo lá para cima. vai lá. Subo aqui. Esse serviço aqui é bom fazer com duas pessoas, você não precisa pegar o modo fotovoltaico sozinho, não correr o risco de nenhum acidente. Exatamente. Uma coisa importante aqui, ó, é eu subir com o meu painel e já ligar o meu microinversor, porque depois que eu deitar ele aqui em cima, eu não vou conseguir mais ter acesso ao meu micro. Existe o positivo, que é esse daqui, e o negativo, que é esse conector aqui. Está escrito aqui, positivo e negativo. O que eu faço? Ó, tá vendo que o meu micro tem 1 e 2? Esse daqui é para 2 painéis, 2 entradas. Então, neste caso, ó, não tem como errar, porque o conector ele só encaixa no jeito certo aqui. Eu não consigo trocar. Ele não vai encaixar, ó, tá vendo? Não vai encaixar. Então, eu encaixo
aqui o meu positivo na minha entrada positiva e o meu negativo na minha entrada negativa. Fiz a conexão, já está feito. E aqui, ó, eu entro em corrente contínua. Meu painel já entra em corrente contínua. Esse cabo aqui, ó, vai sair em corrente alternada. Então entra 2 painéis aqui em corrente contínua e sai um cabo aqui em corrente alternada. Aqui, esse daqui eu vou ligar lá na minha rede elétrica, então eu já vou deixar aqui para baixo. Deito o meu painel. Tem que prestar atenção aqui também para o painel não ficar em cima do microinversor. Então já vamos colocar ele mais pro lado aqui, ó. Porque aqui, ó, se eu não medir, se eu deixar meu módulo em cima do microinversor, eu não vou conseguir depois prender meu módulo fotovoltaico no trilho. Então tem que dar atençãozinha nessa. Simples. Aqui, ó. Pronto, aí já eu consigo fixar. E aqui, ó, eu faço balanceamento, ó. Aqui eu tenho mais ou menos um palmo, aqui eu tenho um pouco mais. Então vamos subir um pouquinho mais, ó. Ó, deixamos aqui praticamente na Duas linha da célula. Duas células fotovoltaicas. Então eu distribuí o peso aqui no meu trilho. Beleza. Vou vir com o meu outro painel e fazer o mesmo procedimento. Vamos embora. Aí. Mesma coisa, o Túlio vai ligar para a gente aí agora, ó. Então não tem erro. Esse painel é o mesmo modelo, semelhante, ó, positivo e negativo. Então vou fazer a ligação. Tá de perto aí, Thales. Aqui, ó. Escutou o barulhinho? Ligou, ó. Aqui, ó. Tá conectado. Então, os meus 2 painéis estão conectados em corrente contínua, saindo energia em corrente alternada no meu cabo tronco ali. No meu cabo tronco não, eu vou ligar o cabo tronco aí, mas esse daí é a saída em corrente alternada do meu painel, que é o tipo de energia que a gente usa na nossa casa. Fase do meio, E o meio é o condutor terra. de proteção, que é o terra. Vamos lá, então. Feito isso, vou descer o meu painel aqui, ó. Nós vamos descer o módulo fotovoltaico. Pronto, ó. Então agora, Coloquei o meu painel, chegando um pouquinho para cima. faço o alinhamento dele aqui. Tá E alinhado aqui agora, embaixo. o que eu faço? Eu tenho que prender esses painéis no meu trilho, senão eles vão sair voando. Então, Vou pegar. existe um acessório que o Túlio vai pegar para a gente, que é para prender agora esse painel no nosso trilho. Então, vamos que vamos. Observe que o microinversor ele ficou bem abaixo do módulo fotovoltaico, então a gente não consegue nem acessar o micro sem tirar o módulo fotovoltaico. Fica bem abrigado lá. Vou pegar aqui. Esse aqui são os grampos que nós iremos utilizar para prender o módulo fotovoltaico. Esse carinha aqui você já conhece, né? Esse parafuso, que ele vai encaixar lá no trilho, como encaixamos no suporte do tipo L, e também para fixar o microinversor. E é a mesma coisa, chave Allen 6 mm. Esse aqui é o grampo do tipo intermediário. Então ele vai vir aqui, ó, entre 2 módulos fotovoltaicos. Eu vou encaixar, ele vai ficar aqui, ó, entre os 2 módulos fotovoltaicos. Já esse outro aqui que está na minha mão, ele é do tipo final, que ele vai ficar, como o próprio nome sugere, no final da minha fileira. Ele vai ficar do lado de cá. E é a mesma forma também para poder encaixar, ó. Encaixei ele aqui, ó, encaixado, e eu vou dar o aperto com a mesma chave Allen, número 6 mm. Deixa eu pegar o outro aqui. O Vitão já saiu colocando lá em cima também, ó, para agilizar o trabalho. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Encaixou. Falta encaixar esse aqui. Eu não encaixei, só ficou pra... Opa. Se o meu microinversor tivesse aqui, eu não conseguiria encaixar, né? Então eu faço a mesma coisa. Encaixei ele aqui. E agora eu posso chegar no meu módulo fotovoltaico aqui. Dá uma mão aí, Vitão. Aí. Esse aqui, porque eu não apertei, acabou que ele caiu. Eu vou encaixar ele aqui novamente. Ah, e essa peça aqui, esse aqui é bem bacana do 2P, que eles são separados, você tá vendo? E aqui permite eu regular de acordo com a espessura do frame do meu módulo fotovoltaico. Quando eu tiver um módulo com uma espessura um pouco maior, eu coloco ele aqui em cima, ó,
na última regulagem eu consigo, mesmo assim, apertar. Então me dá essa possibilidade de ajuste e regulagem. Então aqui esse aqui encaixou no meu módulo fotovoltaico. Agora é só fazer o aperto. Enquanto o Túlio faz o aperto para a gente, eu vou explicar para vocês agora na questão do aterramento. O módulo fotovoltaico, essa pecinha aqui que a gente prendeu, ela tem uma chapinha de metal que já faz a ligação, o contato elétrico entre o meu trilho, o meu painel e o meu microinversor. Então está todo mundo ligado eletricamente. Eu tenho essa outra pecinha aqui, que eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou ligar ela no meu trilho e eu vou ligar o meu cabo de terra aqui, ó. Esse cabo de terra é onde eu vou descer com ele para ligar lá no meu barramento de potencialização, que vai estar ligado lá nas minhas hastes, no meu eletroduto de aterramento que a gente fala. Então, eu vou colocar aquelas hastes no chão. Essas hastes vão estar ligadas num barramento e eu tenho que aterrar os meus painéis, porque se alguém relar aqui e for levar um choque alguma coisa, a gente tem que jogar essa energia por terra. Então, para isso, ó, eu tenho que colocar um aterramento. Olha só como que eu vou fazer. Ó. Vou colocar essa peça no meu trilho e essa peça aqui, ó, o meu cabo de aterramento, eu vou colocar nessa pecinha e eu vou descer lá embaixo. apertar, então, eu vou fazer o quê? Ó? Vem aqui, ó, mesma peça. Ó, essa pecinha é padrão. Vou colocar ela aqui, ó, no meu trilho. Encaixei ela no meu trilho, ó. Faço o aperto. Vou colocar ela até descer nessa posição aqui, ó. Faço o aperto dela. Pronto. Essa pecinha aqui, ó, esse aterramento está ligado no trilho. O trilho está ligado com essa pecinha. Vou apertar ela aqui, ó. Pronto. Essa pecinha aqui, que é esse grampo final, está ligado no meu frame aqui. Esse painel está ligado no meu micro. Então, quando eu descer com esse cabeamento, vai estar todo mundo ligado eletricamente aqui. Lembrando que quando eu fizer a instalação com o microinversor, ó, vai sobrar esse cabo aqui. Esse cabo já sai em corrente alternada, onde eu vou ligar na rede elétrica. Se fosse uma instalação com inversor, eu ia descer com o cabo em corrente contínua e lá no meu inversor eu ia ligar a minha parte de corrente alternada. Então isso a gente vai mostrar na sequência como que faz. Então essa é a parte do telhado, sem segredo, instalação feita. Bora ligar nosso sistema na rede elétrica agora. Bom, agora nós vamos passar para a parte elétrica da nossa instalação de energia solar fotovoltaica. Duas coisas a gente precisa observar aqui. Lá na parte do telhado, o Vitor e o Ré, a gente mostrou para você como que faz a instalação utilizando microinversor. A gente fixou o microinversor lá no trilho, você acabou de ver isso. Aqui, você pode reparar que eu tenho um inversor pendurado aqui na parede. Então eu tenho um inversor string. Nós estamos mostrando para você dois tipos de instalação, com microinversor e com inversor string. Então esse aqui do inversor string, não estou utilizando aqueles dois módulos lá. Aqueles dois módulos da aula da parte do telhado, eu liguei no microinversor. E o microinversor eu não vou precisar dessa string box aqui, de corrente alternada. Já explico isso aqui direitinho, mas só para deixar claro aqui que esse aqui é um outro tipo de instalação, para você ver como é que essa aula tá top, hein? Então já deixa o seu like aí, compartilha com a galera, porque você aprendeu como ligar com o microinversor e agora com o inversor string, que é o de parede, que eu tenho 4 módulos fotovoltaicos aqui para a gente fazer o teste. Então ele já vai estar ligado aqui, eu vou explicar isso tudo para você. Só antes de começar, assim como na parte do telhado, nós temos alguns procedimentos padrões para trabalhar com eletricidade. Então já vou chamar o Regis aqui para ele explicar isso para a gente. Vamos lá, Regis. Fala pessoal, tudo bem? Então, como a gente já fez lá no telhado, aqui a gente também tem alguns procedimentos bem básicos de proteção para o trabalhador. Um deles, a gente começa aqui, ó, no Túlio. Primeiro é tirar os adornos, que é o relógio, se tiver aliança, alguma coisa assim, e colocar alguns EPIs que são bem básicos e tranquilos aí, que é a louva. Ótimo, Regis. Então já estou tirando aqui meu relógio, vou deixar aqui no
no bolso, só para garantir, mas a gente pode colocar em algum lugar e guardar, né, Rez? É isso. Então, vou deixar E aqui o Túlio vai também utilizar um óculos, né? Que ele vai trabalhar com eletricidade. Na prática, a gente também trabalha com os outros EPIs, mas aqui a gente tem que lembrar que a gente está num laboratório totalmente controlado e que não tem risco nenhum para o Túlio. Por isso que ele vai utilizar só esses básicos por enquanto. E aqui, aproveitando que o Túlio está vestindo a luva, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for trabalhar com eletricidade é fazer a constatação que a parte que o Túlio vai trabalhar não tem tensão. E para isso a gente vai utilizar um multímetro, que o Túlio vai explicar agora como que faz. Então, beleza, já coloquei aqui meu EPI, tirei meu relógio, estou com luva, estou com óculos também, é bom trabalhar com esses equipamentos. E agora eu vou desligar todo o sistema aqui para a gente trabalhar, certificar, né, que não estamos trabalhando com energia, com sistema energizado. E primeiro eu vou desligar aqui a parte de corrente alternada. Então eu vou desligar o meu disjuntor do inversor, que eu agora mostro os dois aqui, que na hora que eu desligar aqui vocês vão ver que meu inversor ele vai dar uma falha, que é o inversor on-grid, ele tem que trabalhar conectado com a rede da concessionária. Então agora, ó, eu vou desligar, ó, desliguei. Ele já deu aqui uma falha, então ele está escrito aqui perda de rede, e quer dizer que eu estou sem rede. Vamos só confirmar se está realmente desligado? Vamos aqui, ó. Estou fazendo aqui para a gente mostrar, pessoal, mas ele já está desligado, ó. Vou colocar aqui primeiro, meu multímetro. Ele mede, eu vou colocar aqui tensão, e ele vai medir tensão tanto de corrente contínua, que é por parte dos módulos fotovoltaicos, quanto de corrente alternada. Esse AC que está aqui, quer dizer que é de corrente alternada. Então aqui eu estou na parte de corrente alternada. Quando eu for medir a parte de corrente contínua, o que eu vou fazer? Ó, colocar aqui DC. Então vamos lá, AC. O que eu preciso fazer? Eu pego as ponteiras do meu multímetro. Esse aparelho é muito, mas muito simples de utilizar. Vou pegar aqui as ponteiras e vou colocar nos terminais do meu disjuntor. Então vou colocar aqui, ó, inversor. Vou colocar um aqui e outro aqui. Túlio, tem um vermelho e tem um preto. Faz diferença? Em corrente alternada, não. Agora em corrente contínua a gente vai ver que faz total diferença. Ó, tá zero. Agora, se eu ligar esse disjuntor no inversor, o que vai acontecer? Vamos ver? 214 volts. Então aqui eu estou com o meu sistema energizado. Para eu trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou desligar. Mamão com açúcar. Desliguei meu inversor. Novamente aqui vai estar zerado. Essas flutuações aqui é o erro de fundo de escala do multímetro, né? Mas beleza. Então aqui eu certifiquei que está zerado. E eu vou fazer a mesma coisa agora para a parte de corrente alternada. Tem que fazer, né, Rezi? Tem que fazer, isso mesmo. Corrente contínua, na verdade. O que aparece aqui é milivolts, né, Túlio? Isso. E não é volts, por isso que fica rodando isso aí. Isso aí é um erro mesmo de escala do multímetro e não está em volts, está em milivolts lá em cima. Ó. Isso significa que é um valor muito, mas muito baixo mesmo, só para ele não marcar zero. Então agora, vamos fazer isso para a parte de corrente contínua. A parte de corrente contínua, se você for perceber aqui, ó, vou explicar tudo em detalhe, mas aqui tá a minha saída, ó, esses dois cabos, esse e esse, que vai lá para o meu inversor. E aqui eu vou desligar ele para eu trabalhar aqui também desenergizado. Aqui dos módulos fotovoltaicos não consigo desligar, então a gente trabalha com bastante atenção ou conecta lá em cima depois de ter conectado aqui embaixo, que é um procedimento padrão para a gente fazer. Mas como já está conectado lá em cima, aqui eu vou só mostrar para vocês aqui como é que faz a ligação. E aqui eu vou desligar mesmo, para vocês verem que não vai ter tensão aqui vindo para o meu inversor, porque essa ligação está vindo aqui e ligando também o inversor na parte de corrente contínua. Então vou fazer a primeira coisa. Vamos fazer o seguinte, né, Rez? Trocar aqui para corrente contínua. Estou alternado. Ó, DC. DC. Então agora aqui eu já preciso tomar o cuidado de positivo no positivo e negativo no negativo. Então eu vou colocar aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Então tá aqui, ó, positivo no positivo, negativo no negativo. Então aqui eu tenho 183 volts de corrente contínua, né, Regi? Contínua. Tá vindo lá dos painéis, né? Ok, tá do lado do módulo fotovoltaico, corrente contínua. Agora eu vou desligar minha chave seccionadora. Vocês vão ver que vai zerar. Zerou e vai passar para aquela parte de milivolt lá, igual o Regi estava explicando para a gente na parte de corrente alternada. Então ele vai demorar mesmo, demora um pouquinho para poder zerar lá. Já passou lá para a parte dos milivolts aqui, eu estou com o meu sistema desenergizado.
Então agora nós podemos perceber que está zerado, só que agora da parte de corrente contínua. Eu não filmo os ponteiros não, tá? Tá, beleza. Aí agora que está desenergizado, nós podemos trabalhar e eu vou explicar para você qual que é o procedimento que a gente precisa fazer para fazer a ligação. É só isso, né, Regis? Agora eu posso... Tranquilo para trabalhar, a gente já sabe que lá está desligado e aqui também está desligado, então o Túlio já pode trabalhar aí dentro desse sistema. Então, obrigadão, Regis. Segurança em primeiro lugar, é isso aí. Agora eu vou explicar para você todos os componentes da parte elétrica e como que nós vamos fazer para ligar o nosso sistema de energia solar fotovoltaica à rede elétrica da concessionária de energia. Então, vamos embora. Aqui, primeiramente, eu tenho essa caixa aqui, que quando eu utilizo microinversor, eu não preciso. Por quê? O microinversor ele fica lá em cima do telhado e automaticamente lá em cima ele já vai fazer essa conversão de corrente contínua dos módulos fotovoltaicos para corrente alternada e lá do meu telhado eu vou descer um cabeamento já em corrente alternada. No inversor string, que é esse carinha aqui, ele não fica lá em cima do telhado, ele fica aqui embaixo. Então, o que eu desço lá de cima dos meus telhados? Isso aí, você acertou. Corrente contínua. Então, eu desço lá um cabeamento, um vermelho e um preto, em corrente contínua. E esse cabeamento, eu preciso passar por uma proteção antes de conectar no meu inversor do tipo string. E essa proteção é a string box de corrente contínua, a tão famosa string box que vocês veem por aí. A string box, na grande maioria das vezes, ela já vai vir montada do distribuidor. Então você vai comprar o seu kit fotovoltaico no distribuidor de confiança. E nós aqui D4 temos vários distribuidores de confiança para passar para vocês. Então quem é aluno do Método Energia Solar Lucrativa, ele tem essa lista, tem esse relacionamento com os nossos parceiros distribuidores. Então ele já vai mandar para você essa string box aqui montada que você vai precisar fazer a conexão. E aonde que a gente faz a conexão? Esses dois cabos aqui, eles estão descendo lá do meu telhado. Então eu vou conectar o positivo no positivo e o negativo no negativo. E aqui, depois, eu só vou precisar sair com o meu cabeamento da mesma forma que eu fiz aqui para o meu inversor. Então, essas ligações aqui, elas já vão vir prontas do meu distribuidor de kit fotovoltaico, né? Então, por isso que é bom a gente comprar no distribuidor de confiança e a gente facilita o nosso trabalho. O que vai ser? Eu vou fixar esse quadro aqui na parede, onde que eu vou deixar o meu inversor, né? Então próximo, vou descer com o cabeamento, conectar aqui no borne, conectei aqui, eu vou sair com o preto e com o vermelho, positivo e negativo, e conectar no meu inversor. Então é só fazer essa conexão aqui com o meu inversor, aqui ó, positivo e negativo. Então eu vou fazer essa conexão, esse conector aqui é o MC4, padrão dos módulos fotovoltaicos, você vai ver, você viu lá na aula do telhado que eu conecto, é o mesmo tipo de conector, liguei no meu inversor, beleza, a parte de corrente contínua está pronta, já está feita. É só fazer isso mesmo, fixei, prestar atenção com o acabamento, aí vem a parte de corrente alternada. E a parte de corrente alternada, o que que é? Eu vou precisar fase e terra, passar aqui, fazer essa conexão e conectar no QDC da minha residência. Então, o que eu preciso basicamente para fazer essa conexão? Vamos pensar comigo e fazer uma analogia. Quando você instala um chuveiro aí na sua casa, você não tem que deixar um disjuntor exclusivo para esse chuveiro? Ou um ar-condicionado, ou qualquer equipamento que tenha um pouco mais de potência. A gente deixa um disjuntor exclusivo. A analogia para o meu inversor é basicamente a mesma. Eu preciso deixar um circuito, ou seja, um disjuntor exclusivo para o meu inversor fotovoltaico. Então não tem nada daquela ideia maluca aí que eu já vi por aí de ligar ele na tomada, ligar ele em outro circuito. Vou ligar nos circuitos aqui da tomada que está mais fácil, está mais perto. Vou ligar no circuito de iluminação. Não. Você precisa somente deixar um circuito exclusivo. É tão simples. Sei porque que o pessoal inventa a mão da gambiarra, costa, né, que quer fazer gambiarra, mas é só fazer isso aqui mesmo, ó. Eu preciso deixar um disjuntor exclusivo para o meu inversor fotovoltaico. E aqui tá o meu inversor fotovoltaico, você vê que aqui eu tenho um quadro, aqui é uma simulação de um quadro de uma residência, igual você tem aí na sua casa. Então vai ter um disjuntor para iluminação,
para o chuveiro, para o ar-condicionado. Então aqui ó, eu tenho o mesmo disjuntor para o meu inversor fotovoltaico. Então eu vou conectar aqui fase e fase, no meu caso aqui, porque esse inversor, a tensão dele é 220 volts e aqui em Minas Gerais a tensão entre duas fases é 220 volts. Lembrando que você pode estar em um estado onde eu tenha 220 volts entre fase e neutro. Aí, neste caso, você vai fazer o quê? Você vai pegar fase e neutro e conectar aqui nesse disjuntor. No meu caso, como eu volto a repetir, fase e fase. Mas aí, na sua região, pode ser fase e neutro. O importante é que eu entregue para o meu inversor o potencial que ele precisa. Então tá aqui, ó, deixei um disjuntor de proteção exclusivo para o nosso inversor fotovoltaico. Aqui eu tenho fase e fase conectada no inversor fotovoltaico. Beleza, disjuntor do inversor conectado e aqui o QDC normalmente. Aqui eu tenho também, esqueci de falar, um DPS. Tem um DPS também do lado de corrente contínua, são esses carinhas em vermelho aí. E a função desse DPS é proteger o meu circuito, ambos, né? De corrente alternada e de corrente contínua, contra surtos de tensão. O que quer dizer isso, Túlio? É nada complicado. Olha aqui comigo, presta atenção. A tensão elétrica ela pode sofrer um surto, que é um aumento repentino, que pode prejudicar tanto os aparelhos da minha casa, da sua casa, seus eletrodomésticos, e com o inversor fotovoltaico não é diferente. Então, se a tensão aqui, por exemplo, eu vou falar que eu tenho 200 volts aqui na minha string, se do nada sobe para 400, o que acontece? Esse DPS, ele vai sentir que essa tensão subiu, ele vai identificar isso, vai pegar toda essa energia e jogar para o meu terra. Então você está vendo aqui que ele tem até um visor que a gente consegue aqui visualizar como que ele está, aqui ó, tudo verdinho. Se aqui ficar vermelho, o que quer dizer? Que o meu DPS ele atuou e eu preciso trocá-lo. E é bem simples também, ambos, né, de corrente alternada quanto de corrente contínua. Qual que é a diferença dos dois? Uma é de corrente alternada e outra de corrente contínua. Então eu preciso utilizar o DPS do modelo certo para cada situação. E o disjuntor também. O disjuntor do lado de cá é corrente alternada, do lado de cá é corrente contínua. Tudo aqui é feito para corrente contínua. Se tivesse um disjuntor aqui, teria que ser de corrente contínua. Aqui eu tenho a minha chave seccionadora, que a chave seccionadora ela é responsável por ligar e desligar o meu sistema fotovoltaico. Então, se eu precisar dessa manutenção igual eu fiz aqui agora, como que eu vou desligar? Pela minha chave seccionadora, que você acabou de ver isso comigo. Então, se não tivesse a chave seccionadora, o que eu tinha que fazer para desligar? Ir lá cobrir os módulos fotovoltaicos com cobertor? Ou tirar aqui e isolar? Então, a gente precisa dessa chave seccionadora aqui para eu conseguir mexer aqui. Eu posso tirar e desconectar aqui do meu inversor, porque eu sei que o sistema está desligado. Eu nunca vou desconectar isso aqui com o sistema ligado. Não pode. Eu nunca trabalho, eu nunca desconecto nada, tanto em corrente contínua quanto corrente alternada, se meu circuito estiver energizado. E a seccionadora também ela é responsável por extinguir o arco elétrico que surge quando eu secciono o meu sistema. Então, quando ele está ligado, tá os dois fios ligados aqui, conectados. Quando eu desligo, vai surgir um pequeno arco elétrico aqui nessa desconexão, que a chave seccionadora ela tem a função de extinguir, de sumir com esse arco elétrico aqui, em palavras mais simples para a gente entender. Então agora, o que nós vamos fazer? Conexão feita, tá? Aqui a conexão feita, vocês entenderam como que funciona toda essa parte elétrica aqui. Aqui é o inversor string, lá a gente utilizou o microinversor. Se tivesse só microinversor, não tivesse string, eu não teria isso aqui na minha parede. Eu desceria já com o cabo de corrente alternada e eu teria sim esse disjuntor para o microinversor. Da mesma forma que eu tenho para o inversor string. Mas daqui para lá eu não teria, beleza? Vamos gravar isso aí, você aprendeu comigo, inversor de parede, string box de corrente contínua, microinversor, somente a string box de corrente alternada. E inversor string também eu preciso de corrente alternada. Então é para ambos. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, para fazer essa conexão com a rede elétrica da concessionária. Eu vou primeiramente ligar a minha chave seccionadora e o meu inversor ele será energizado do lado de corrente contínua. Então vem cá, liguei, vai identificar aqui, meu inversor ligou. Então ele está ligado. Ó, a parte de corrente contínua está ligado, o inversor, você viu que ele acendeu
e ele já sinalizou para mim perda de rede. Bom, vou dar uma dica de ouro aqui para quem está na aula, porque eu já vi muita gente passando muito aperto mesmo, porque faz essa ligação aqui e o que acontece? O inversor não liga. Por quê? O inversor tem uma chave aqui, ó, mostra aqui para mim, tá? Ele tem uma chave, ó, que muitos, por padrão, já vêm com essa chave desligada. E aí, meu amigo e minha amiga, eu posso ligar aqui, eu energizo, e o negócio não liga, mas não liga, e você faz, você mexe, você confere, tem tensão, você vê que tem tensão aqui e não liga. Mas por quê? Porque essa chavinha está desligada. E até você descobrir que essa chavinha está desligada, você já suou mais de 1 litro e passou um aperto achando que tinha feito alguma coisa errada. Mas não, tem muito que vem de padrão que desligado e você pode conferir. Se ele tiver aqui, você só confere se ele está na posição on de ligado, beleza? Então você viu que eu seccionei aqui pela chave do meu inversor. Beleza, então, tá ligado? Perda de rede. Como você tá craque aqui, você prestou atenção nas aulas, você sabe que o on-grid ele precisa da rede para poder funcionar, então eu preciso ligar o meu disjuntor do inversor aqui, ó, corrente alternada. Liguei a parte de corrente alternada, já vê que já mudou aqui, ele está aguardando. O que significa esse aguardando? Esses 180 segundos aqui que ele vai começar a checar. Bom, para eu poder fazer a conexão com a rede elétrica da concessionária, eu vou pegar aqui, fazer uma conexão com a rede elétrica e os parâmetros elétricos do meu inversor, você concorda que eles precisam estar de acordo com os parâmetros elétricos da minha rede? Por exemplo, se eu tenho um inversor de 127 volts e eu preciso de uma rede de 127 volts, eu não posso ligar um inversor de 127 numa rede de 220, porque vai dar incompatibilidade. E eu preciso também que a frequência esteja com a mesma frequência da rede, e é lógico, tudo tem que ser igualzinho. Eu vi que você mediu ali 217 volts, você falou que o inversor é 220, vai ter essa variação, e cada inversor, a gente vai ter uma faixa que a gente pode trabalhar com essa variação. Por exemplo, tem inversor que vai de 180 a 240. Então, se eu tiver essa variação de tensão do lado de corrente alternada, ele vai trabalhar e vai funcionar tranquilamente. Bom, Túlio, foi para 260 a minha rede, acontece muito isso na área rural. Beleza, ele vai desconectar, tem inversor que vai permitir que você reconfigure para trabalhar com essa tensão um pouco maior, às vezes a gente faz algum trabalho de adaptação na rede, tudo isso a gente ensina em detalhes no treinamento de energia solar lucrativa. Aí, bom, Túlio, conectei o sistema fotovoltaico, aumentou a tensão, aí pode ser um mau dimensionamento, tem vários casos. Mas, basicamente, o que eu quero dizer aqui para você? O inversor, ele é um equipamento muito, mas muito inteligente mesmo. Então, automaticamente, ele vai fazer toda uma varredura na minha rede para conectar automaticamente. Eu não preciso fazer absolutamente nada, nada. Eu preciso, na verdade, eu me expressei mal aqui, né? Eu fiz toda a instalação, eu tenho que instalar. Mas na hora de conectar, o inversor, ele vai fazer todo o trabalho pela gente. Ele vai ver os parâmetros da rede elétrica, ele vai checar, ele vai ver se está tudo certinho com a tensão do lado de corrente contínua, vai verificar todos os parâmetros do lado de corrente alternada e, por padrão, depois que ele verificou, então aqui ele está verificando todos os parâmetros da rede elétrica. Está vendo que ele está gastando um tempinho, investindo um tempinho nisso. Então aqui, ó, ele está lá com 20, falta 28 segundos ainda. E depois que ele visualizou, que ele checou todos esses parâmetros, se tiver ok, ele vai conectar na minha rede elétrica e já vai começar a gerar energia instantaneamente. Então aqui, falta 12 segundos, ele vai agora, ó, entrar nos finalmente, ó, 5, 4, 3, 2, 1, tá na hora de conectar se tiver tudo certo. Checando, ele vai dar essa checagem final, é normal que faça esses chaveamentos dentro do meu inversor, então vai ter esse barulho, e já sinalizou que está tudo normal. Agora ele já está conectado na minha rede elétrica da concessionária de energia, no caso aqui na nossa rede, né? Bom, já está gerando agora por volta de 607 watts, então aqui também eu consigo visualizar isso aqui tudo por esse monitoramento, né? Tá vendo essa pecinha aqui? Eu consigo ver todos esses dados aqui também do meu inversor pelo monitoramento ou aqui no display, ó. Então aqui eu consigo ver também quanto que ele já gerou no dia. Eu vou trocando aqui, ó, eu tenho
a tensão. Então aqui, ó, estou com a tensão de 147, 150 volts dos meus módulos fotovoltaicos. É a potência que está gerando por volta de... Está variando de 500 a 600, né? Essa variação é super normal também. A corrente elétrica que está vindo lá dos meus módulos fotovoltaicos, 3.6, 3.7. A tensão CA, então aqui VCA, corrente alternada, 217, 218. Nós estamos vendo que minha rede não está 220 cravado, certinho. Mas que meu inversor está trabalhando normalmente. Eu falei que você pode ter uma variação nessa tensão aqui tranquilamente. Então ele está trabalhando, a gente vê que está tudo certo aqui com ele. E se caso for para 220, 225, ele vai fazendo essa adaptação ao longo do tempo. Deixa eu ver aqui outra informação para mostrar para você. Vamos ver se tem a corrente alternada. Ó, corrente alternada, 2.93 amperes aqui também. E isso vai à frequência, né? A frequência estava quase por volta de 60 Hz também. E aqui eu consigo ter vários parâmetros da minha rede, eu consigo fazer algumas configurações, como ajuste do idioma, alguns tipos de otimizações. Consigo fazer tudo por aqui ou pelo meu monitoramento. Eu entro no computador, consigo acessar também os dados do meu inversor. A gente faz isso em uma próxima oportunidade. Recapitulando, na aula de hoje, então, você viu comigo como fazer toda a parte de instalação dos módulos fotovoltaicos, estrutura de fixação no telhado e conectamos também na rede o nosso inversor do tipo string. Bom, agora que já parei, eu acho que eu posso até tirar o óculos, tirar essa luva aqui para eu dar os recados finais que são muito, mas muitíssimo importante para você que deseja se tornar um integrador e ganhar de R$ 4.600 a R$ 23.000 por mês. Vamos então para os meus 2 recados super importantes para a gente finalizar essa aula aqui. Para você emitir o tão esperado certificado de participação, você precisa fazer uma coisa muito simples. Ir lá no nosso Instagram, na última foto que está postada lá, você vai comentar: quero o meu certificado. Comentando quero o meu certificado, nós enviaremos uma mensagem para você exclusiva lá no seu privado, no seu direct do Instagram. Lá vai ser enviado um link e todas as instruções para você emitir o seu certificado de participação e para você também responder o nosso questionário para saber se você está craque mesmo nas nossas aulas. Bom, tem a palavra-chave também, e a palavra-chave dessa aula é telhado. Então já anota aí essa palavra-chave para você não perder. E lembrando que a nossa semana não termina aqui. Nós temos a nossa aula de amanhã, que eu julgo ser a aula mais importante dessa nossa jornada. Amanhã também nós preparamos um checklist especial para você e para quem estiver ao vivo, nós daremos a oportunidade de entrar para a elite dos integradores profissionais do mercado solar brasileiro. É isso aí. Se você quiser continuar, bom, se fosse eu, nem pensaria 2 vezes. Essa jornada comigo, com o Victor e toda a equipe técnica da E4, você vai ter a oportunidade de adquirir o treinamento Energia Solar Lucrativa com um super desconto, um desconto especial para você. E de quebra você vai levar alguns bônus especiais que a gente vai te contar direito na aula de amanhã. Mas de cara eu já te falo, hein? Vai ter a Zoom, vai ter Mercado E4, tem curso exclusivo. Bom, é muita oferta boa para você, para valorizar você que esteve conosco aqui durante essa semana. Então amanhã, na aula de amanhã, você vai ter essa oportunidade e nós vamos também mostrar para você o checklist de como que você vai fazer para pegar todo esse conhecimento aqui da nossa semana e aplicar para transformar de R$ 4.600 a R$ 23.000 por mês. Porque você concorda comigo? Não adianta nada você saber fazer toda essa instalação, saber como que funciona o sistema de energia solar fotovoltaica, quais são os clientes, mas se você não tiver um plano prático, não souber o checklist de todas as etapas que você precisa aplicar para ganhar dinheiro de verdade, de nada adianta ter esse conhecimento. Na verdade, o conhecimento sempre é bom, mas eu sei que você quer mesmo atingir outro nível, levar dinheiro de verdade aí para sua família, aumentar a sua valorização profissional, você quer ser um profissional valorizado, alavancar a sua carreira aí profissional. Então é com o checklist de amanhã que você vai conseguir tudo isso. Então você não pode perder. Não se prepare.
que amanhã, às 20 horas, estaremos ao vivo para você. Então amanhã, ao vivo, às 20 horas, eu e o Vitão estaremos aqui para te apresentar o checklist, para você pegar todo esse conhecimento e transformar de R$ 4.600 a R$ 23.000 por mês. E também faremos a oferta exclusiva e especial para você que teve durante toda essa semana com a gente. Então um forte abraço, se prepare, te aguardo amanhã às 20 horas. Cara, eu antes de conhecer a energia solar, eu trabalhava numa empresa como soldador. Lá nessa empresa a gente teve um corte muito grande e eu fui demitido. No exato momento que eu estava com um filho pequeno na época e eu não sabia o que eu ia fazer no momento. O primeiro desespero que a gente tem, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu falei, já que a procura de energia solar está começando a gatinhar, está começando a procurar, eu posso tentar mudar, melhorar a minha vida. Foi na onde que eu peguei e conheci a energia solar lucrativa, que era o Túlio e o Vitor. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, me deram um curso, eu levei 2 amigos comigo e eu comecei a vender 1, 2, 3 plaquinha, 4 placas, 5 placas. Cara, para mim era uma felicidade, que eu já tinha um dinheiro, pelo menos, para fazer uma compra no final do mês. Depois que eu conheci o Túlio, conheci o Vitor Renováveis, eu vi que ali tinha um diferencial. Eu falei, eu vou acreditar, eu acredito neles. E eu assistindo muito vídeo, que eu não paro de assistir, geralmente eu estou assistindo vídeo de energias renováveis, a gente assiste muito vídeo, o pessoal da instalação, o pessoal de venda, eles assistem, eles aprendem muito. Eu chegava lá, o cara já tinha fechado. Porque o cliente que vai fechar com energia solar, ele já é rápido, ele já está na cabeça dele. O primeiro que chega pode levar a venda. Entendeu? E eu estava demorando para chegar com orçamento para levar para ele. Tudo demorava. O que eu fiz? Eu peguei e falei assim, eu tenho que ter um diferencial. Eu assinei a Zoom. Quando eu assinei a Zoom, eu vi que eu comecei a entregar o orçamento em 20 minutos. Meia hora, eu já estava com orçamento na casa do cliente, mandando para o cliente pelo WhatsApp dele e já estava tendo um respaldo para o e-mail, WhatsApp, qualquer contato que ele mandasse, ou a gente entregava pessoalmente um orçamento para ele. A gente notou que a venda começou a dobrar, a gente notou que já começou a ter uma crescente muito grande, aumento de orçamento, aumento de venda. Isso foi o maior diferencial da JF Energia Solar. Cara, se você acha que você tem um problema hoje aí com orçamento, procura a Zoom, que vocês vão ver só isso, vai ser meio de corrigir rápido. Se vocês estão com problema de curso, cara, eu estou apanhando de montar esse inversor, eles me reclamam que eu não estou montando certo, eu fiz um curso, mas esse curso não me supriu. Pô, procura o pessoal lá da energia solar lucrativa, que vocês vão ver que rapidinho você vai sair dessa. Quando eu fiz o curso com eles, fizemos uma amizade, porque você não vai fazer só um curso com eles, você vai fazer uma amizade com eles. Porque toda vez que você precisar deles, eles vão estar junto com você, não só na hora do curso.